Primeiro grande elemento da mudança é que, basicamente, a gente tem 4 tipos de comportamentos ligados à mudança. Qualquer tipo de mudança. Então, nós vamos ter um novo prédio, vai ter uma nova sala, ou vai ter um novo curso, ou vai mudar a estrutura da minha empresa, vai ter um novo chefe, sei lá, vai ter um novo lounge, ou vai trocar simplesmente as mesas de lugar, né? Então, qualquer tipo de mudança, eu tenho basicamente 4 tipos de comportamento. Eu tenho os campeões, que são pessoas que estão à frente da mudança. Eles acreditam na mudança, eles fazem mudança e eles lideram, eles defendem a mudança. Depois nós temos os pregadores. Os pregadores são pessoas que acreditam na mudança. Se perguntados, eles concordam que a mudança é importante. Eles até fazem aquilo que é pedido, mas eles de fato não têm energia suficiente e não colocam aquilo como prioridade. Depois nós temos os adormecidos, que são pessoas que não estão se importando com aquilo, ou seja, quer fazer faz, não quer não faz, né? Eles estão mais preocupados com outras coisas e não estão dando relevância para aquilo e também não se incomodam em relação àquele tema específico. E por último nós temos os bloqueadores, que são pessoas que não acreditam naquela mudança e se posicionam contrário à mudança. Não quer dizer que essas pessoas sejam ruins, mas elas não acreditam naquela mudança e se posicionam de forma contrária. O primeiro projeto que eu fiz de gestão da mudança foi mais ou menos assim. Me perguntaram, Thiago, tu que gosta desse papo de humanos, de comportamento, que tal fazer um projeto de gestão da mudança? E aí fica aqueles, né, os dois, o anjinho e o diabinho, vai, mas e aí, nunca fez? Eu disse, não, eu vou, né? Estuda, seja autodidata, né? Hoje a gente precisa também aprender sozinho, né? O conhecimento está aí. Busca conhecimento formal, pergunta para amigos. Então liguei para várias pessoas que que tinham acesso a material e conhecimento e fui aprender a fazer. E a gente fez essa atividade aqui no primeiro dia de trabalho, depois que teve o kickoff, etc. Eu sentei com o gerente de projeto, a gente fez a avaliação e aí tinha um bloqueador do projeto. Um bloqueador do projeto. Quem que era? O presidente da empresa. Belo bloqueador. Mais ou menos ele disse assim, ó, tá aqui o dinheiro, eu não acredito, mas eu pago para ver. O que aconteceu com o projeto? Ele foi cancelado lá no 4º, 5º, 6º mês. Ele não foi, gente. Mas eu vou dar outros exemplos legais para vocês. A gente fez um projeto em 2017 para 2018, numa empresa de Joinville, e eles tinham uma célula de trabalho, uma célula muito pequena, de 150 pessoas, né? Então não era uma célulazinha, era quase o tamanho de muita empresa, uma empresa bem grande, e era uma área que não tinha mais capacidade para entregar o resultado. Basicamente, assim, para quem é engenheiro, eles tinham uma capacidade de produzir 19 produtos por hora, eles precisavam produzir 30 produtos por hora. E não tinha investimento para melhorar. E a gente fez um trabalho, então, de gestão da mudança, e juntamos 3 pessoas, um gerente de produção campeão, um gerente de excelência operacional campeão, uma gerente de RH campeã, e eu, que estava ali para ajudar como consultor. E o trabalho foi incrível. Em um dia, não é 2, é 1, os reduziram para menos de 50% os índices de retrabalho da área. Em um dia, reduziram em 50%. E depois continuou, acompanhamos durante 6 meses. E não ficou mais 50%. Ele, na verdade, ele foi reduzindo e continuou reduzindo mais ainda do que tinha sido reduzido. E daí tem a minha forma de fazer a conta para engenheiro entender comportamento, né? É legal quando... Como é que convence engenheiro de que comportamento é importante? Eu aprendi isso com um ex-diretor de RH de uma empresa. Ele disse assim, é muito simples. É só vocês fazerem a conta aqui quantos tipos de comportamento inapropriado tem numa empresa, por exemplo. Então, peguem lá, imaginem uma pessoa mediana da empresa que vocês trabalham, né? Essa mesma que vocês imaginaram. Né? Todo mundo já imaginou. E pensem quantas atitudes incorretas uma pessoa dessa pode ter numa semana, em média. 5, 10, 15, às vezes mais, né? Mas vamos ficar com 10. Digamos que uma empresa que vocês estejam pensando tem lá 100 profissionais. Então, se uma pessoa mediana faz 10, então 100 pessoas vão fazer
100. Quantas semanas tem no ano? 53? Multiplica e vocês vão chegar à conclusão que numa organização normal a gente tem milhões de atitudes não boas durante o ano. E aí divide isso pela metade e você começa a imaginar o potencial de ganho que tem isso, né? E foi mais ou menos isso que essa empresa fez e que deu muito certo, porque eram 3 campeões, pessoas altamente, enfim, comprometidas com aquele projeto. A gente repetiu o mesmo projeto, a gente já tinha aprendido ele nessa empresa, disse, agora vamos repetir nessa outra área que também precisa, né? Eu esqueci de dizer que a empresa levou 2 meses para chegar nos 30 produtos por hora, tá? 2 meses, e depois continuou subindo, sem nenhum investimento. Só com o comprometimento das pessoas. A gente foi repetindo a mesma empresa, o mesmo problema aparente, numa área do lado. E nós tínhamos mesmo um gerente que continuava sendo campeão, a mesma pessoa de RH campeã, e um outro gerente no grupo que era um adormecido. O que aconteceu com o resultado? Foi bom, mas muito abaixo do anterior. Muito abaixo do anterior. Então, na prática, qual que é a grande sacada disso? Quando vocês forem pensar em mudança, a primeira coisa, pensem onde é que as pessoas estão. Né? Faça uma listinha, quem que eu preciso para fazer a mudança? Então, pode ser até em casa, né? Eu quero fazer um novo projeto na minha vida. Onde é que o meu esposo, onde é que a minha esposa está? Ela é bloqueador, ele é adormecido, né? E aí vocês vão saber como que vai conseguir conduzir as coisas. Oi? Perigoso, né? Eu gosto de histórias, né? Tem uma história bem interessante numa empresa que a gente estava fazendo essa atividade, daí tinha uma diretora que ela estava convidada para a reunião, mas ela não foi. E a gente fazendo a atividade, o nome dela foi para pregadora, tá? Porque é uma atividade madura, não quer dizer que as pessoas sejam melhores ou piores por estarem naquela posição, simplesmente é a posição dela em relação àquele assunto, né? Ela pode ser campeão num assunto e bloqueadora no outro, então tá tudo certo. Mas ela entrou na sala, e ela sentou na ponta da cadeira, ficou olhando para o quadro. Enquanto eu explicava o que a gente tinha feito na reunião, o olho dela estava olhando para onde? Para o post-itzinho, post-it com o nome dela. E eu falava, eu fazia voltas, e o olho dela fixado naquele post-it. Quando eu acabei a explicação, ela só fez uma pergunta. Tá, e por que meu nome está ali? Foi mais ou menos assim. E o resto da equipe dela, né, se tivesse um buraco no chão, certamente eles tinham entrado e tinham saído da reunião. E aí eu disse, bom, agora eu não tenho nada a perder mesmo, essa vantagem de ser consultor, né? Eu disse, não, simplesmente porque nós tivemos 3 reuniões, você não compareceu das outras vezes, então me parece que você não tem energia suficiente para esse tema. E aí o que aconteceu? Virou um inferno, porque aquela mulher marcava a reunião toda hora. Ela queria chegar no horário, quando alguém não chegava no horário, ela reclamava, então ela infernizou a vida de todo mundo, mas ela entendeu o recado e se posicionou de uma maneira diferente. Então isso aqui é muito legal para a gente entender os outros, mas também é legal, daí roubando o tema protagonismo, a gente entender onde a gente está nessa jogada aqui. Onde a gente está nessa jogada aqui, né? A gente é aquele menino ali que está puxando a corda ou a gente é as pessoas que estão em volta só olhando, né? Muito bem. Um outro tema que eu quero desmistificar para vocês, que é um tema muito interessante, é o tema da cultura, né? A gente escuta muito quando chega em uma organização, a primeira coisa que fala assim, aqui não acontecem mudanças porque nós temos um problema cultural. E aí, quando a gente começa a olhar sobre o aspecto da mudança, entende que cultura é consequência e não causa, muda completamente o jeito da gente ver as coisas. O que é consequência? A cultura se constrói à medida que as pessoas fazem algo, elas têm sucesso com aquele algo e relacionam o sucesso com o esforço que foi feito. É mais ou menos assim. O Romeu, que é o meu menor, ele chega com o meu telefone, só me dá o telefone, eu nem olho, eu boto o dedo para ele baixar mais um app, né? E aí no início eu dizia não. E ele foi testando as alternativas de sucesso, né? Que as crianças vão nos testando alternativa de sucesso. Quando ele achou o jeito de me pedir, ele agora está infalível, porque ele me pede e eu faço o que ele faz. Ou seja, ele entendeu que aquele comportamento que ele adota para me pedir
é o comportamento que leva ele ao sucesso de ter o resultado dele, que é baixar mais um aplicativo. A cultura é consequência. Consequência de quê? De vários esforços de sucesso em que as pessoas percebem que aquele sucesso tem relação. Então, quando eu faço dentro de uma organização, eu gostaria que as pessoas fossem mais protagonistas, que elas tivessem senso de dono, que elas fossem lá e realizassem as coisas. Aí uma pessoa vai lá e faz uma atividade, tem uma iniciativa e ela erra. E aí alguém vai lá e diz para ela que ela não pode errar. O que ela associou? O meu esforço não traz sucesso. É assim que a gente quer cultura. Quando ela acerta, ou quando ela erra, e alguém vai lá e diz parabéns pela tentativa, ela vai entender, o meu esforço traz resultado, e eu começo a criar uma cultura quando eu faço isso repetitivamente. Então, a criação de cultura ela é consequência e não causa. Consequência de um processo estruturado de entender o que a gente quer e fazer na frente. Tranquilos? Beleza. Se vocês saírem com isso aqui na mente, eu estou feliz da vida. Tá? Contar uma história para vocês que vocês acreditaram durante muito tempo que as pessoas têm medo da mudança. E as pessoas não possuem medo da mudança, isso é um fake news. Concordam comigo? Concordam ou não? Você acha que as pessoas têm medo da mudança? Sim? Não tem, eu vou convencer vocês que não. Tá? Eu morei em Manaus 4 anos. Fui convidado em 2011 para ir para lá. E quando me fizeram o convite, eu fiz uma exigência. A exigência era ficar 1 semana conhecendo a cidade com a minha esposa, que é essa morena linda que está fotografando vocês, que está me fotografando, na verdade. E ela disse assim, não, a gente precisa ficar 1 semana lá para conhecer. Né? Por que eu fiz isso na época? Porque eu conhecia a gestão da mudança? Obviamente não, porque ela manda em mim, sempre mandou, e aí eu fiz exatamente isso. Né? Que o homem que diz que não é mandado é mentiroso. É mentiroso. É fake news. É fake news, elas mandam e pronto. Então, o que a gente fez? A gente foi lá, conheceu a cidade, uma corretora nos mostrou apartamentos, a gente conheceu um local que a gente gostaria de morar, a gente viu escola para nossa filha, a gente visitou shopping, a gente descobriu, ela, na verdade, descobriu, porque eu já conhecia a cidade, ela descobriu que não tem jacaré na rua, né? Que os macacos não invadem as casas, né? E que é uma cidade normal. E a gente mudou. A nossa mudança trouxe muito pouco impacto, a gente se adaptou muito rápido à cidade em relação aos nossos amigos, que antes foram para lá. E a pergunta é, a nossa mudança foi diferente do que a dos nossos amigos ou foi a mesma mudança? Foi a mesma mudança. O que mudou da nossa mudança em relação à mudança dos nossos amigos que foram antes? Uma palavrinha muito linda chamada incerteza. As pessoas têm medo da incerteza que a mudança gera. E quando pensa isso, gente, muda completamente. Porque olha só, a mudança ela é constante ou não é? É. E se a gente achar que tem medo da mudança, isso quer dizer que a gente vai viver com medo. Olha que louco isso. Então a gente está aceitando que a gente vai passar a vida com medo. No momento que a gente vira essa chave, entende que a gente tem medo da incerteza, a incerteza a gente pode reduzir? Pode. E aí muda muito. Então, o nosso foco não tem que ser na mudança, nosso foco tem que ser na incerteza. Essa semana agora estava numa conferência com um cliente, e aí eles disseram assim, eu estava perguntando como que é a estrutura organizacional. A gente não sabe. Por quê? Não, porque houve uma mudança na segunda. Então a gente diz assim, segunda vai mudar, agora não tem mais coisa, e agora como é que fica? Agora a gente vai ver. Então a gente é campeão de criar incerteza, né? E vocês, enquanto líderes, né, pensando que estão nessa formação de buscar liderança e protagonizar, pensem que a única forma que vocês têm como reduzir a resistência é reduzindo a incerteza. Então, quanto mais eu consigo explicar o que vai acontecer, quanto mais detalhado eu dou informação de forma honesta e legítima, menos resistência eu vou ter. Aliás, muitas vezes as pessoas nem percebem que houveram mudanças porque elas estão entendendo o que está acontecendo. Beleza? Então, se vocês saírem com esse conceito daqui hoje, eu já estou feliz da vida, porque isso muda muito a forma como a gente vê esse mundo da mudança. Então, eu já meio que falei isso, já antecipei, né? A comunicação ela é a chave do sucesso no processo de mudança. E a gente tende a se comunicar de forma muito ruim nas organizações. Então, tem lá uma reunião,
chega o presidente da empresa, o diretor e o gerente, faz a reunião, ele explica alguma coisa, e quando o pessoal começa a sair da reunião, começam a fazer várias outras reuniões no caminho do refeitório. Né? Quem nunca fez outra reunião no caminho do refeitório? E aí a gente começa, então, a elocubrar e imaginar coisas. Né? E, às vezes, os líderes da organização estão dentro dessas reuniões. Então, ao invés de toda a liderança ter uma história comum, a gente vai lá e conta histórias diferentes. E quando a gente conta histórias diferentes, as pessoas começam a criar incerteza, e quando a gente cria incerteza, aí sim a gente fica com resistência à mudança, e aí se criam vários bloqueadores, várias pessoas que são contrárias àquele movimento. Eu quero falar de uma fase para vocês que é a mais importante fase de um processo de mudança. Todo projeto de mudança, existem 3 grandes fases, tá? A fase do descongelamento, a fase da implementação e a fase do congelamento. Mas a mais negligenciada é a do descongelamento, e por isso que eu vou falar sobre ela hoje aqui, porque ela é mais importante e a mais negligenciada de todas, e o tempo também não permite falar de tudo, então eu vou falar daquela que é a mais fundamental de todas. O descongelamento nada mais é do que eu fazer com que as pessoas compreendam, acreditem e tenham a convicção de que da forma como está não serve mais. Ter a convicção de que da forma como está não serve mais. Essa semana eu estava no café, fui pegar um café, eu aprendi a tomar café sem açúcar e tinha um rapaz servindo café antes de mim e ele estava colocando açúcar. E ele olhou para mim e disse assim, esqueci de quantos açúcar eu coloquei já. Eu disse, tá, mas quantos eram? Porque eu vi ele colocando, eu contei até 3. E ele assim, eram 5. Eu, 5? 5. Para que isso? Ele assim, eu sei que não é bom para a saúde, né, e tal. Ele era atlético, aparentemente fazia mais academia do que eu. Então, ele tinha, digamos assim, mais prestígio para falar dessas questões do que eu. E ele assim, mas eu sei que eu tenho que mudar isso, porque inclusive na minha família todo mundo tem diabetes, eu tenho um familiar que já perdeu um membro do corpo, tá? Mas eu não consigo deixar de tomar açúcar. Tomar 5 colheres de açúcar no meu café. E tipo, não era uma jarra de café, tá? Era um cafezinho pequeno. É açúcar com café, um melado, né? E aí, olha que interessante, né? O descongelamento dele, no caso, que é ter a convicção de que ele não pode mais tomar açúcar, vai vir em algum momento da vida dele. E geralmente esse momento vem com uma crise, né? Ou um exame médico dizendo você está morrendo, né? Ou a própria diabetes, ou alguma coisa que pode acontecer, como por exemplo a namorada dele mandar ele parar de tomar açúcar. Então, alguma coisa vai acontecer para ele descongelar. Mas existem vários artifícios para descongelar. Um deles é as metas desafiadoras, né? Lembra daquela história que eu falei daquela empresa que atingiu o resultado muito rápido em um dia? Como que a gente descongelou eles? A gente entendeu, era um grupo muito antigo, tá? Pessoas bem antigas de empresa, pessoas na média com 20 e poucos anos de empresa, assim. A maior parte perto de 30 anos de empresa. E a gente entendeu que aquele público, eles gostavam da história da empresa. E como que pessoas com nostalgia vão se mobilizar para o novo? E a gente discutiu durante vários dias e um dia a gente chegou à conclusão e a gente criou um projeto que tinha um simples objetivo, construir a melhor célula da história da empresa. O que era a melhor célula da história da empresa? A melhor célula da história da empresa era que tinha os melhores índices de produtividade, era que tinha os melhores índices de absenteísmo, era que tinha melhores colegas de trabalho, era que tinha os melhores níveis de qualidade. E eles fizeram aquilo com muito orgulho, porque eles estavam construindo história e era aquilo que a gente valorizava. Que eles valorizavam, perdão. E muitas vezes a gente tenta descongelar com os nossos elementos, e um pouco disso eu vou falar para vocês mais profundo ali na frente. Então, eu preciso encontrar uma forma de descongelar. Contar um caso pessoal meu que eu acho bacana, sempre contar que eu acho que retrata bem. Há 1 ano e pouco atrás eu tinha agora 12 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, se vocês me acham gordo, eu era mais. Tá?
Então, as pessoas chegavam para mim, Thiago, você tem que emagrecer. Eu disse, por quê? Não, por causa de uma questão estética. Eu disse, não, cara, não está entendendo. Minha filha adora minha barriga. Ela chama de travesseirinho. A minha mãe continua me achando bonito. E a minha esposa até agora não me deu um ultimato. Até pelo que eu saiba, está tudo pronto, está tudo certo, né? Ela, de vez em quando, até me diz que eu estou bonito, então está tudo resolvido, né? Daí, passava uma outra pessoa e dizia assim, Thiago, você tem que emagrecer. Eu disse, mas para quê? Uma questão de saúde? Eu disse, mas eu não sinto dor. E tu que está me falando tem problema de coluna e é magrinho, e eu não, né? E aí, olha só que louco, eu resolvi voltar a jogar futebol. E aí eu ia tentar jogar com pessoas mais jovens do que eu, né? Que a minha vontade é jogar contra pessoas de 22, 23, 24, 5 anos. O meu personal disse que eu não vou conseguir chegar lá, mas eu acho que vou um dia. E aí eu resolvi emagrecer para jogar futebol. Né? E foi aquele momento que descongelou. Então, a grande sacada é que eu acho que vocês, pensando vocês como protagonistas, como líderes, é entender o que eu vou fazer para descongelar as pessoas, né? Para descongelar as pessoas que estão, inclusive vocês mesmos. O que eu vou fazer para descongelar? Um dos grandes elementos que a gente usa, e eu vou retomar isso lá no final, são metas audaciosas. Mais ou menos assim. Se eu tenho uma meta de melhorar 2, 3%, certo? Digamos que, vamos pensar, salário, exemplo do salário. Ano que vem eu quero melhorar uns 10% do meu salário. Gente, melhorar 10% do salário, não estuda. Né? Melhorar 10% do salário, se dedica um pouco mais, que vai acontecer. Agora, se eu coloco um objetivo de aumentar 100% do meu salário, ou outra coisa qualquer, ou pode ser uma meta de produção, qualquer coisa, eu coloco um objetivo muito audacioso, o que eu começo a pensar? Bom, da forma como eu faço hoje, não vai rolar, não vai dar certo, eu preciso ter um outro jeito. E aí, esse momento, começa o descongelamento. Quando eu identifico que do jeito que está não serve mais, eu começo a descongelar. Essa é uma das grandes ideias aí dentro do processo de mudança. Um dos grandes skills que tem aí no nosso mundo atual, a gente precisa entender de pessoas. Precisa entender de pessoas. E não tem dúvida quem não precisa entender de pessoas. Todos nós precisamos entender de pessoas o tempo inteiro. Quem não gosta de entender de pessoas vai ter que aprender, desaprender e reaprender a gostar de pessoas e entender o comportamento das pessoas, né? Porque senão a gente não consegue compreender o outro lado, compreender o que se passa pela cabeça das pessoas, e a gente usa questões geralmente erradas. A gente tende a influenciar os demais por aqueles valores que nós temos. Então, se eu acho, como no exemplo que eu estava dando antes, que saúde é importante, eu tendo a usar esse argumento para convencer as pessoas. Se eu acho que conhecimento é importante, eu tendo a usar argumentos de conhecimento que são importantes. E olha, os clássicos das indústrias, né? A maioria que trabalha em organização deve entender isso. Chega lá o líder, o gestor, que geralmente é alguém que está interessado no resultado da organização, alguém que está comprometido com o resultado, às vezes financeiro, e tem esse comprometimento. Ele sente prazer, sabe? Quando você liga para um gestor comprometido com o resultado, ele chega no final, e aí, fulano de tal, tem um amigo que eu sempre ligo para ele, oi, fulano, como é que você está? Ele assim, cara, está muito bem, mês passado a gente aumentou 10% o nosso faturamento. Eu disse, legal, e a tua esposa? Aí vem depois, né? Porque está ligado nos números. E aí o que a gente geralmente faz? A gente chama as pessoas para conversar e diz, olha, a gente tem esses projetos aqui, se nós fizermos, nós vamos aumentar 10% do faturamento. E os outros olham e perguntam, tá e daí, né? Tá e daí, para que serve 10%? Então a gente precisa entender o nosso público, a gente precisa entender com quem a gente está dialogando, a gente precisa compreender um pouco mais profundo o que se passa e o que mobiliza a cabeça das pessoas. As empresas estão falando muito agora em propósito, né? Vocês devem estar ouvindo bastante, alguns cansados de ouvir, alguns carecas, eu tenho 2 ou 3 parceiros carecas aqui de ouvir também, que nem eu. O tema propósito, e olha como ele é poderoso nesse sentido, porque propósito é o que conecta as pessoas com algo maior, e não é só o dinheiro, porque a maioria das pessoas não está tão preocupada assim com o dinheiro, está preocupada com outras coisas.
Mas também não basta ter um propósito. A gente tem que entender qual o propósito mobiliza aquele meu grupo. Ou se talvez naquele grupo pode ser outro grupo, né? Sempre pensando vocês como protagonista e liderando. Qual é o propósito que vai mobilizar essa minha equipe? Né? Qual que é o propósito que vai fazer as pessoas se engajarem com um projeto maior? Então, obrigado, vocês são protagonistas da mudança e valeu pelo tempo de vocês.